aos 8 dias do mês de setembro de 2015, sob a proteção de Deus com pensamento voltado para o bem da pátria e da comunidade local, declaro aberta a segunda sessão ordinária do mês de setembro. Peço ao vereador José Adilson Tavares do PROS que faça a leitura bíblica de prática. São Mateus 5, primeiro. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se. Aproximou-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque deles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, por causa deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vós injuriarem, e perseguindo, e mentindo, disseram todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Agradeço o vereador pela leitura bíblica, agradeço a presença dos vereadores, dos servidores da Câmara, aos internautas e aos demais cidadãos presentes no auditório. Para nós, o Legislativo, é uma honra tê-los presentes à sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da primeira sessão ordinária do mês de setembro, realizada no dia 1º de 2015. Ato da primeira sessão ordinária do mês de setembro da Câmara Municipal de Carmo do Rio Verde, Estado de Goiás, aos primeiros dias do mês de setembro de 2015, às 20 horas, em sua sede própria, sob a presidência do vereador Eurípides Rosa da Silva, reuniram-se os vereadores para os devidos trabalhos. Feita a chamada dos vereadores, ficou constatada a ausência justificada do vereador Divino de Assis. O senhor presidente declarou sob a proteção de Deus, com pensamento voltado para o bem da pátria e da comunidade local, aberta a sessão. Em seguida, o vereador Ludgero Rodrigues da Silva, do PSDB, se prontificou a fazer a leitura bíblica de praxe, e o mesmo leu Jeremias capítulo 8, versículo 1 e 2. O senhor presidente agradeceu ao vereador pela leitura bíblica, pela presença dos vereadores, servidores da casa e demais cidadãos presentes no auditório. No expediente, em seguida, o senhor presidente pediu ao secretário para fazer a leitura das matérias em pauta. A ata da quinta sessão ordinária do mês de agosto, realizada no dia 28 de agosto do corrente ano, a qual foi submetida ao plenário e obteve sua aprovação. Pareceres das comissões de competência ao projeto de lei número 015/2015 e a emenda modificativa número 005/2015. Projeto de lei 017, corrigindo aqui, é 005/2015. Projeto de lei número 017/2015, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração do plano plurianual de governo do município para o período 2014-2017 e da outras providências. Projeto de lei número 018/2015, de autoria do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa as despesas do município de Carmo do Rio Verde, Goiás, para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências. Projeto de lei número 017 e 018/2015 foram encaminhados às comissões de competência, não havendo
tendo escritos, passou-se para a ordem do dia. Colocou-se em primeira discussão e votação o projeto de lei número 015/2015, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal Decenal de Educação para o decênio 2015-2024, na forma a seguir especificada, e adotada outras providências. Sem comentário, o projeto de lei foi submetido à primeira votação, obtendo aprovação unânime. Em seguida, colocou-se em primeira discussão e votação a emenda modificativa número 005/2015 ao projeto de lei número 015/2015, de autoria do vereador José Adilson Tavares do PROS. Pela ordem, o autor da emenda, que cumprimenta todos os presentes, esclarece: o projeto sobre biologia de gêneros não chegará a este município para votação. Sobre a emenda, o objetivo dela é incentivar os professores, mesmo que o pedido de aumento para os professores que são doutores e mestres não condizem com a nossa realidade. Aprovei essa emenda para incentivar e trazer melhorias para a educação da nossa cidade. Sem mais comentários, foi posto em primeira votação, obtendo aprovação unânime. Não havendo mais matérias para esta fase, passou para a fase da explicação pessoal. Pela ordem, o vereador Eurides Aparecido Rosa, que cumprimenta a todos os presentes e lembra que todos os vereadores são responsáveis por esse projeto até 2024 e que muitos de nós não estaremos mais aqui até 2024. Vamos receber cobranças dos próximos vereadores, não apenas pela aprovação desse projeto, mas também pela sua execução. Esclarece que cada dia que passa tenha certeza de seu voto no prefeito Delson foi o correto, pois até o governo do Estado de Goiás está dividindo os salários dos servidores. Enquanto a razão, vendo a atual situação da cidade do Carmo do Rio Verde, com dificuldades enormes da administração, o prefeito não deixou o salário dos servidores públicos atrasar. Ele faz cortes na prefeitura, mas não atrasa os salários. Muitas pessoas criticam o fato de ele fazer o pagamento apenas no dia 10 de cada mês. Lembrando que todo prefeito tem uma quantidade certa de dias úteis para efetuar o pagamento. Afirmo mais uma vez que meu voto foi correto. O senhor presidente fez o uso da palavra para lembrar que esse projeto de educação é decenal e prevalecerá de 2015 a 2024, e que é um projeto de muita responsabilidade desta Casa de Lei. Informo a todos os vereadores desta Casa que hoje de manhã se encontrou com o prefeito e, vendo a dificuldade que o município está enfrentando e também a vontade do prefeito em realizar melhorias na cidade, fez uma devolução antecipada de R$90 mil à prefeitura, dinheiro que será usado para a reforma da feira coberta, para dar melhorias aos produtores rurais e à população de Carmo do Rio Verde, que fazem suas compras domingos na feira. Fico muito feliz em saber e contribuir para que esta reforma seja feita. Pela ordem, o vereador Eurides Aparecido Rosa, do PTB, que cumprimenta a todos os presentes e parabeniza o senhor presidente pela devolução do dinheiro. Isto mostra que Vossa Excelência tem administrado os recursos da Câmara com bastante cautela e honestidade. Informa que também fez a devolução do seu mandato, que foram utilizados para a compra do terreno para a construção de ginásio de esportes. Isso demonstra o compromisso que essa Câmara de Vereadores fez no primeiro dia de mandato, que é legislar com justiça e transparência. Esse ato ficará na história, pois foi uma devolução antecipada. Com esse dinheiro, Vossa Excelência poderia comprar um carro novo para a Câmara ou fazer uma reforma para aumentar o plenário. Mas, vendo a atual situação do município, fez essa devolução para ajudar a administração municipal. Pela ordem do vereador José Adilson Tavares do PROS, que cumprimenta todos os presentes e parabeniza o senhor presidente e o vereador Eurides Aparecido Rosa pela iniciativa de devolver dinheiro à prefeitura para a reforma da feira e a construção da quadra. E relata que se sente muito honrado e feliz em fazer parte dos vereadores deste mandato. Pela ordem do vereador Eurides Aparecido Rosa, PTB, que justifica que na época em que o vereador João Ribeiro da Silva, PSDB, foi presidente desta Casa de Leis,
ele não pôde fazer nenhuma devolução à prefeitura, devido à administração passada, que não apresentou nenhum balancete ao Tribunal de Contas, e com isso teve que administrar com recursos inferiores ao que se tem hoje, mas que soube conduzir com muita clareza e eficiência quando foi presidente. Pela ordem do vereador Teosmar Antônio Coutinho, PSD, que cumprimenta a todos os presentes e parabeniza o senhor presidente, e o vereador Euclides Aparecido Rosa e o vereador João Ribeiro da Silva, pelas suas competências e contribuições para o município. Pela ordem do vereador José Adilson Tavares do PROS, que cumprimenta a todos os presentes e também parabeniza o vereador João Ribeiro da Silva, que em sua administração como presidente da Câmara organizou e deu um pontapé inicial nesta Casa de Leis para o comprometimento com esta cidade. Pela ordem do vereador João Ribeiro da Silva, PSDB, que cumprimenta a todos e agradece os vereadores pelas palavras ditas e pelo reconhecimento de seus feitos na passagem pela presidência. Parabenizo o senhor presidente e o vereador Euclides Aparecido Rosa, que trabalharam com mais recursos e que estão as conduzindo com muita sabedoria. Mais uma vez, os parabeniza. O senhor presidente agradece e diz que espelha-se nas presidências anteriores e parabeniza os dois presidentes que já passaram neste mandato, nesta Casa de Leis. E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou em nome de Deus encerrada a sessão e convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 8/9 de 2015, neste mesmo horário e local. O presidente mandou que lavrasse a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por mim, primeiro secretário, que lavrei, subscrevi e assino com os demais vereadores. A ata está sob apreciação. Aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 014/2015, de autoria do vereador Euclides Rosa da Silva, PR,
que indica ao Executivo Municipal providência no sentido de construir vestiários sanitários e refazer o piso da quadra de esporte do Colégio Miguel Augusto de Faria, em Carmo do Cedro, ou preste informação sobre a impossibilidade de atender esta indicação. Tem algum vereador que quer fazer uso da palavra sobre a indicação? Peço secretário que faça a leitura da indicação. Desculpe aí, secretário. É com pressa hoje, senhor presidente. Indicação número 014/2015. Indica ao Executivo Municipal a providência no sentido de construir vestiários sanitários e refazer o piso da quadra de esportes do Colégio Miguel Augusto de Farias, em Carmo do Cedro, ou preste informações sobre a impossibilidade de atender essa indicação. Justificativa. A indicação tem o objetivo de atender às várias solicitações dos professores e alunos daquela escola, haja visto que a quadra de esportes, na condição que se encontra, não tem condições dignas para práticas de aulas de educação física e outros esportes. O piso está em péssimas condições e inexiste vestiários e sanitários. E diante da situação, conclui-se que há a necessidade do atendimento para sanar essas deficiências, certo da aprovação dos novos vereadores e a certeza que o Executivo Municipal tomará as devidas providências, desde já os nossos agradecimentos. Sessão da Sala de Sessões da Câmara Municipal de Carmo do Rio, Estado de Goiás, aos 4 dias de setembro de 2015. Vereador Eurípides Rosa da Silva, PR. Tem algum vereador que quer fazer uso da palavra sobre a indicação? Passa a palavra do dia, né, senhor presidente? Senhor presidente, eu estou preocupado com alguma coisa. Da ordem do dia, senhores vereadores. Desculpa aí, viu? Projeto de lei número 015/2015, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal Decenal de Educação para o decênio 2015-2024, na forma a seguir especificada, e adota outras providências, colocar em segunda e última discussão e posteriormente votação. Lê a emenda agora? Agora, Lê a emenda do projeto ou põe em votação? discussão e votação, senhor presidente. Tem algum vereador que quer fazer uso da palavra sobre o projeto? Não tem, peço ao secretário que coloque em segunda e última votação. Com direito ao voto, vereador Divino de Assis, PTB. Aprovo. Com direito ao voto, vereador Cleosmar Antônio Coutinho, do PSD. Favorável. Com direito ao voto, vereador João Ribeiro da Silva, PSDB. Favorável. Com direito ao voto, vereador Wesley Fernandes Luz, PPS. Favorável. Com direito ao voto, vereador Ludigeno Rodrigues da Silva, PSDB. Favorável. Com direito ao voto, vereador Eurides Aparecido Rosa, PTB. Favorável. Com direito ao voto, vereador Rodrigo Rezende de Oliveira, PMDB. Favorável. Com direito a voto, vereador José Adilson Tavares, do PROS. Favorável. Projeto de lei número 015/2015, aprovado por unanimidade, segunda e última votação. Emenda modificativa número 005/2015 ao projeto de lei número 015/2015, de autoria do vereador José Adilson Tavares, do PROS, colocar em segunda e última discussão e posteriormente votação. Tem algum vereador que quer fazer uso da palavra sobre a emenda? Não tem, peço ao secretário que coloque em segunda votação. Com direito a voto, o autor da indicação, vereador José Adilson Tavares, do PROS. Favorável. Vereador Ludigeno Rodrigues da Silva, PSDB. Favorável. Vereador Wesley Fernandes Luz, PPS. Favorável.
Vereador Eurides Aparecido do Rosa, PTB, favorável. Vereador Divino de Assis, PTB. Vereador Rodrigo Rezende de Oliveira, PMDB. Favorável. Vereador Leosmar Antônio Coutinho, PSB. Favorável. Vereador João Ribeiro da Silva, PSDB. Favorável. Emenda modificativa número 005/2015, aprovada por unanimidade. Indicação número 014/2015, de autoria do vereador Eurípides Rosa da Silva, PR, colocar em primeira discussão e posteriormente votação. Tem algum vereador que quer fazer uso da palavra sobre a indicação? Com a palavra, senhor presidente. Vereador Ludigério Rodrigues da Silva, com a palavra. Senhores vereadores, assistente dessa Casa de Leis, a Neuza, o Valfredo e o Raul. Senhor presidente, eu só faço uso dessa palavra só para te parabenizar pela sua indicação a cargo do SER, que é uma ótima indicação que o pessoal merece, certo? Então, pode contar com o meu apoio em todas as coisas que for feito para a cargo do SER, que eu voto a favor. Vereador Euripides Aparecido Rosa, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento a todos os presentes, a pessoa do nosso esportista, incentivador do esporte, Valfredo. Senhor presidente, eu queria fazer um breve comentário aqui, antes de parabenizar Vossa Excelência pela grandiosidade dessa indicação. Eu participei, senhor presidente, fui secretário de esportes do mandato do então prefeito falecido Jorge Gerson da Silva por 14 meses. E tive uma honra muito grande, senhor presidente, de participar, dentro do meu mandato como secretário de esportes, de 3 obras importantes que eu conto para o esporte de Carmo do Rio Verde, que às vezes não são relembradas, porque às vezes a população não lembra muito daquilo que o político faz, lembra muito no momento. E cada secretário de esportes que passar lá, Rogério, tem uma forma de pensar. Às vezes um incentiva mais o esporte, o outro preocupa mais com a infraestrutura daquilo que fornece aos esportes, mas tive 3 obras que eu considero importantes e satisfeito de ter passado lá como presidente, como secretário de esportes, presidente, que é a construção da arquibancada do Estádio Municipal Atleta Negrinho, a pavimentação asfáltica do estacionamento da porta do Estádio Atleta Negrinho, e uma também que eu me sinto muito orgulhoso, senhor presidente, que foi a cobertura da quadra de esportes de Carmo do Céu. Estive lá inaugurando aquela cobertura com o prefeito Zé João na época, e naquela época, senhor presidente, já se via que o piso daquela quadra de esportes não é adequado para a prática de esportes. Eu não sei se o Valfredo, que conhece bastante sobre o esporte, teve o prazer de ter conhecimento lá. O piso é de cimento grosso. Ele não é aquele piso que nós temos aqui hoje no nosso ginásio de esporte, que foi feita a reforma aqui, e se eu não me falha a memória, chama Paviflex. E aquilo lá machuca, senhor presidente. Se o esportista cair, machuca. É como se fosse um contrapiso para colocar o piso depois. Então, relembrando a sua indicação, é de grande valor a sua indicação desse piso lá de Carmo do Céu, da Ginásio de Esportes. E não é só essa indicação, senhor presidente, que nós precisamos levar em conta. Precisamos dar mais valor ao esporte de Carmo do Céu. Se falta recursos aqui, às vezes converso muito com o Valfredo, se falta recursos aqui, imagina o Carmo do Céu, do vereador Ligério, onde nós não temos um campo para as pessoas jogar bola, nós tínhamos o campo de futebol que era de chão, que hoje não tem mais, né? E que poderia ser feito um campo society lá, senhor presidente. E vou deixar a cobrança desse campo society a cargo da responsabilidade de vocês dois vereadores, que são os representantes de Carmo do Céu, porque realmente aquele pessoal de lá, aquela meninada de lá merece. E meu voto é favorável à sua indicação, e vou não só votar, senhor presidente, como também vou ajudar a cobrar, porque aquele piso lá daquela ginásio de esporte, lá da quadra de esporte Carmo do Céu, não fica muito caro para fazer. Está em dificuldade, mas eu acho que
Se fazer um pouquinho de esforço, dá para fazer. Meus parabéns, presidente. Tem mais algum vereador que quer fazer uso da palavra sobre a indicação? Vereador Clausmar Antônio Coutinho, com a palavra. Senhor presidente, meus caros colegas vereadores, nosso assistente da casa, em nome da pessoa, da esposa do nosso companheiro ali, Chacal, a Neuza, quero agradecer a presença de todos vocês. Olha, eu quero só parabenizar a indicação do presidente, e porque está aqui o Alfredo, que é um sofredor no esporte aqui de Carmo, sempre a gente está junto, está falando. Eu acho que caberia, assim, de nós, vereador, ajudar a cobrar mais, que nem o nosso companheiro disse aqui, a cobrar do presidente, para que possa, assim, ajudar mais nos esportes, tanto faz aqui em Carmo e tanto faz lá em Carmo Centro. Então, essas são as minhas relações. Tem mais algum vereador que quer fazer uso da palavra sobre a indicação? Não tendo, só gostaria de fazer um pequeno comentário aqui da minha cadeira mesmo, sobre essa indicação. A quadra de esporte lá de Carmo do Cedro, ela é uma quadra de esporte muito antiga. Na época que foi construída, meu pai era vereador na época. Então ela foi feita, o piso dela é feito de esquadro de cimento. E aí não tinha cobertura na época, foi feito do sol. Aí veio o mandato do prefeito Zé João, que é o secretário Eurides, fizeram a cobertura, mas não fizeram o piso. Lá hoje, as condições lá eram tão difíceis que nem para praticar as aulas de educação física, que ela é no pátio do colégio, no colégio Miguel Augusto. Então, nem para os alunos praticar a prática de educação física, ela não tem condições. Ela é aquele cimentão grosso. Se a pessoa cair ali, está tudo solado, é igual cair no asfalto. Então, não tem o vestiário também. Usa o banheiro do colégio, que fica um pouco longe da quadra, e não tem também o vestiário. Precisa trocar de roupa, tem que ir para longe, ou numa sala do colégio. Então, é de grande, é uma obra, se o Executivo Municipal conseguir concluir ali para aquele colégio, vai ser de grande benefício para a população que gosta de jogar uma bolinha, um futebol de salão, e também para os alunos do colégio praticar as aulas de educação física. E não é só também jogar bola, porque a quadra de esporte, né, o Alfredo também pode praticar vôlei e muitos outros esportes, basquete. Então eu acredito que o prefeito deve fazer um esforço e concluir aquela obra ali, que é uma obra que fica barata, porque agora é só toca o piso e ela já tem cobertura. Aí gostaria de contar com o apoio da Câmara Municipal, dos senhores vereadores, que nós aprovemos essa indicação. Tem mais algum vereador que quer fazer uso da palavra? Não tem, peço secretário que coloque em votação. Direito a voto, vereador Eurides Aparecido Rosa, PTB, favorável. Com direito a voto, vereador Ludigério Rodrigues da Silva, PSDB. Favorável. Direito a voto, vereador Divino de Assis, PTB. Prova. Direito a voto, vereador Rodrigo Rezende de Oliveira, PMDB. Favorável. Com direito a voto, vereador João Ribeiro da Silva, PSDB. Favorável. Com direito a voto, vereador Clausmar Antônio Coutinho, PSB. Favorável. Com direito a voto, vereador José Adilson Tavares, do PROS. Favorável. Com direito a voto, vereador Wesley Fernandes Luz, PPS. Indicação número 014/2015, de autoria do vereador Eurides Rosa da Silva, aprovada por unanimidade. Explicação pessoal. Vamos para a explicação pessoal. Tem algum vereador? Uma palavra, presidente. Vereador Divino de Assis, com a palavra. Só que não está funcionando mesmo, mas eu quero apenas dar a palavra para justificar minhas ausências nas duas últimas sessões, na sexta-feira, na qual estávamos fazendo um curso sobre um novo equipamento que nós adquirimos, o sistema denominado SEREC. Aparelho este que a gente vai sair das garras dos protéticos. Esse equipamento que a gente adquiriu, ele confecciona um dente no computador em volta de 14 minutos.
a maior tecnologia, a tecnologia alemã, e com estética com a maior precisão da realidade do dente que a pessoa deseja. Não é o protético que quer nem que o dentista quer. Esse equipamento ele é feito antes no computador, através de fotografias, fazendo simulação ao cliente daquilo que ele projeta, planeja e o equipamento executa. Trabalho esse que na região, um dos primeiros. E então a gente está fazendo esse curso, começando sexta-feira, o equipamento já se encontra instalado. Ontem mesmo passei o dia todo fazendo os trabalhos lá no consultório do meu filho. Realmente é uma tecnologia que você fica encabulado. É a realização de um trabalho, não vou falar assim, perfeição, mas quase a perfeição. Eu acho que fica muito perfeito, muito perto daquilo que qualquer cidadão quer que seus dentes fiquem. Detalhe, feito no seu próprio laboratório, com suas próprias mãos, em um prazo recorde. O máximo que gasta fazer um dente é 14 minutos, dependendo da complexidade dele. E o paciente hoje pode chegar no consultório do Júnior, sentar na cadeira, preparar, ele não molda, ele fotografa, joga no computador, faz simulação, em 14 minutos o dente está pronto e ele pode se sentar lá na sala de espera e esperar, daí 20 minutos estará sendo colocado na boca dele. Esse equipamento foi adquirido, esse é um equipamento alemão, e agora em diante a gente pode contar com esse recurso, né? Apesar de que com os outros eu já estou praticamente encerrando a minha carreira, mas como eu sou um amante da profissão e gosto daquilo que faço e procuro melhorar cada vez mais, mesmo chegando já no fim de carreira, a gente procura melhorar e entender e aprender cada dia mais. Apesar do equipamento do meu filho, mas eu também estou fazendo um curso para poder trabalhar com o equipamento. Apesar que não estou mais querendo mais mesmo, a gente sabe que a gente tem uma clientela muito grande, de muitos anos, sempre tem aquele paciente que quer que você faça, quer que você execute o trabalho. Apesar que eu tenho meu filho um profissional de altíssima qualidade e hoje realmente ele goza de um nome dentro da Rubiatá e no Vale de São Patrício hoje, graças a Deus, um exemplo. E é o motivo da eu não compareci na sessão do dia 1º, às vezes o senhor não sabe, mas era meu aniversário. Então foi um dos motivos que eu não compareci na sessão, porque eu tinha uma comemoração com a minha família a fazer, então não pude comparecer à sessão. Mas quero parabenizar o vereador presidente Eurípides pela sua atitude de devolver ao erário público do Executivo, né, que o município já é dinheiro, né? Espero que ele realmente faça jus à devolução e execute as obras e que termine, porque eu estou vendo as obras do prefeito só começa e não termina nada, fica tudo pelo meio do caminho. Espero que realmente dessa vez, sua intenção que tenha valor, que se realmente faça, porque nós estamos vendo das nossas praças aí, tudo inacabado. O que se começa não termina. Então eu espero que possa realmente servir de aproveito. A sua atitude é muito bonita, sensata, correta e que realmente o prefeito do Poder Executivo possa fazer jus na devolução do dinheiro do Legislativo e faça realmente aquilo que o povo precisa. O ideal mesmo seria se o Poder Legislativo fizesse, mas como o nome nos fala legislativo, é legislar, nós não temos competência de fazer o dinheiro público nenhuma obra e nenhuma ação a não ser direcionada ao próprio legislativo. Mas eu acho que, como você, presidente, devolveu, é que realmente fiscalize, pelo menos esse dinheiro que devolveu, que realmente ele seja feito com critério, com seriedade, com transparência, porque até hoje a administração pública de Carmo Verde, senhores vereadores testemunham que não tem transparência, não tem balancete na Câmara, não tem portal de transparência que funciona, não existe nada transparente, está tudo obscuro.
Inclusive, nós sabemos que até um balancete estava aqui reprovado, ficou aqui na Câmara, que não foi apreciado, não deu o privilégio de ninguém ver o balancete, por qual motivo ele foi devolvido, ele voltou para o Tribunal de Contas. Eu achei realmente um descaso com o poder legislativo, mas foi decisão do presidente e do prefeito, paciência, são duas autoridades competentes que sabem o que fizeram. Então eu acho que dessa vez, senhor presidente, eu gostaria que, não só você, mas nós todos, que realmente se empenhassem e fiscalizassem realmente esse dinheiro que poder devolver. Nós sabemos na gestão do vereador Eurides, ele devolveu 38 mil, da qual foi adquirido aquele terreno onde construiu a quadra. E antigamente, se via aí nas outras legislaturas, o dinheiro voltava para a prefeitura, ninguém sabia do que se fazia com ele. Parece que fazia leilão. Os comentários que a gente vê é que se fazia leilão em divisão, com presidente e prefeito. Então eu acho que realmente, apesar que, eu acho que o nosso legislativo, né, apesar de ser transparente, né, com justiça e transparência, ainda existe algo que poderia ser melhorado. Mas quem sou eu sozinho para fazer as coisas? Eu acho que nós somos 9. Para isso precisamos de todos. Um boi sozinho puxa o carro. Então, eu acho que em matéria de fiscalizar, nós estamos muito a desejar. Nós, todos, inclusive eu. Mas, parabenizo, senhor presidente, pela sua devolução e pela sua indicação, que Carmo de Cedro merece, né, alguma obra que o prefeito realmente faça. Porque, infelizmente, em termos de obras, nós sabemos a dificuldade, mas muito pouco se foi feito até agora. Só está em promessa, e disse, e de concreto nada.